Futebol às 5, com Daniel Pacheco. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Chai Futebol às 5 aqui no Atleta Canal e habitualmente nós falamos e temos falado da Pro Nacional, das equipas que lutam por objetivos de subida e objetivos cimeiros e a pergunta que se colocava sempre era: e as outras equipas? Pois muito bem. Hoje temos connosco o Vítor Pacheco, treinador do PICA, uma equipa assumidamente de manutenção, com 41 anos, assistente técnico, casado com a Sandra Moreira, com 2 filhos, o craque Pedro, de 9 anos, e a Joana, de 2 anos. Como é que estão a correr as coisas, por enquanto? E muito obrigado, antes de mais, por teres aceitado o convite. Como é que estão a correr as coisas? Estão dentro do que tu esperavas nesta fase? Boa noite, obrigado eu pelo convite. É sempre louvar este tipo de iniciativas, afinal a visibilidade que nós temos é pouco ou nenhuma, por isso quando nos dão a oportunidade de mostrarmos o nosso trabalho temos de estar sempre agradecidos e louvar quem faz este tipo de iniciativas. Sim, as coisas estão a correr dentro das expectativas. Se terminasse hoje, o PICA conseguia a manutenção, como disseste e muito bem, é o objetivo para o qual o clube partiu para este campeonato. O PICA é um clube com muita história na Associação de Futebol de Braga, mas é um clube que, por exemplo, desde que foi formada a Pro Nacional, é a primeira vez que o clube consegue chegar a esta divisão. Ainda ontem, quando enfrentámos o João teve a amabilidade de nos oferecer uma lembrança, porque era a primeira vez que os dois clubes se defrontavam, o que diz não só do histórico do João noutras divisões, que tem Sim. esse histórico, como também o facto de o PICA, desde que foi criada a Pro Nacional, não ter tido a capacidade de se manter nessa divisão. Na divisão de honra, o PICA chegou a fazer equipas muito competitivas e que lutavam por objetivos bem diferentes do que lutámos este ano. Este ano penso que não, penso que temos de ser realistas e encarar realmente este ano com muitas cautelas e saber que o objetivo principal e único, digamos assim, é conseguir manter o clube nesta divisão para que depois, andando cá 1 ou 2 anos e conseguindo estabilizar e o clube conseguindo criar condições para ter outro tipo de ambição, aí sim tê-la. Neste momento seria de todo irrealista pensar em algo que não seja a manutenção. Por isso, esperávamos ter tido um ou outro desempenho diferente em termos de desempenho, em termos de pontos. Penso que estamos dentro daquilo que é o objetivo de uma equipa que luta pela manutenção, desde que começou, tirando a primeira jornada, que perdemos por números esclarecedores e que nos encontramos ali. A classificação nesta altura não é muito importante, mas temos tido a capacidade de nos manter acima da linha d'água e ponto a ponto, jornada a jornada, se assim for acontecendo, nós temos de estar satisfeitos. Já tive a oportunidade de o dizer, se conseguir este ano a manutenção no último minuto, no último segundo, eu enquanto treinador sinto-me tão realizado ou tão valorizado como me senti o ano passado quando fui campeão. Claro que sim, mas o clube preparou-se para a Pro Nacional a nível de estrutura. Eu acho que ainda não estavas lá. Eu vi um jogo do PICA na Honra há 2 anos, acho que foi, e já senti alguma organização dentro do próprio clube, mas não conheço o clube por dentro, não conheço a organização do clube. O clube está preparado para a exigência da Pro Nacional a nível de estrutura? Sim, a estrutura do PICA assenta muito em 2 pessoas fundamentais, 2, 3 pessoas que são as pessoas que dão mais a cara. 2 delas, que é o presidente e o diretor desportivo. Quem fala do PICA é automático que sejam associadas. Essas 2 pessoas são no fundo o suporte nestes últimos anos do clube, e se calhar o facto deles 2 terem assumido por tanto tempo os destinos do clube faz com que se calhar não haja necessidade de haver uma mobilização de outras forças, de outras pessoas, que na minha opinião se calhar era preciso, porque um clube que quer estar na Pro Nacional
não podes estar dependente de 2, 3 diretores, tens mais o Fonseca, Sim. depois tens mais um ou outro que marca presença regularmente, mas nós sabemos que a logística e a parte se queres lutar para outros objetivos, tens que envolver muito mais gente, tens que envolver muito mais entidades, porque não podes, o PICA em termos geográficos não facilita em nada. Quando vais falar com um jogador, eu este ano cheguei a dizer, tu para contratar bons jogadores tens 2 fatores determinantes. Um é a ajuda de custo que dás, sim, ser simpática, e aí consegues trazer os melhores, porque no fundo isso é fundamental. E outro é o projeto que tens. Se tens um projeto de subida, muitas vezes os jogadores até abdicam de alguma ajuda de custo para entrar nesse projeto de subida. O PICA nem tem uma coisa nem tem outra. Não tem uma ajuda de custo simpática, porque é um clube que é realista com essa tal falta de envolvência. Os patrocínios andam muito à volta do que essas 2, 3 pessoas que eu referi conseguem angariar, e muitas vezes, se calhar, até como costuma dizer, vão ao esquerdo, e eles próprios, além do tempo que despendem, conseguem, ainda têm esse prejuízo, digamos assim, porque andam ali só porque gostam muito daquilo, e tu não tens uma coisa nem outra. Então, quando não tens uma coisa nem outra, tens que ter uma imaginação muito, muito grande, tens que ter, e nós tínhamos uma base que o ano passado era campeã, e foi desde o início a nossa ideia, porque acreditávamos primeiro na qualidade dos jogadores, e quando és campeão em baixo, logicamente que a seguir não vais querer, pode acontecer, temos casos de clubes que acontece, como o Berço e isso, mas são clubes que já se prepararam para ser dominadores, seja a divisão onde estejam. E não foi o caso. Então nós desde o início, porque os jogadores que estavam já conheciam o clube, já conheciam o meu trabalho, eu também já conhecia o deles, gostavam do trabalho que era desenvolvido, acreditavam nesse trabalho, e nós dificilmente conseguiríamos, se juntarmos à qualidade de preço do que tínhamos, à resposta que tinham, porque não é fácil tu encontrares jogadores campeões, só há um, seja em que divisão for. Sim. Não vamos estar cá a desvalorizar, porque quem é campeão na segunda distrital, na primeira, na honra, tem que ter mérito porque é campeão. E eu trocar por trocar não fazia sentido nenhum, estar a buscar 16, 17 jogadores só porque vais para uma divisão acima. Não, a nossa ideia, até porque sabíamos da dificuldade que íamos ter, não em contratar, porque contratar, se quiseres contratar amanhã 14, 15 jogadores consegues, mas em jogadores que viessem a acrescentar alguma coisa, nós íamos ter muita dificuldade. Então, desde o início que definimos 16, 17 jogadores, chegou ali a uma altura em que eu dei indicação para renovar mesmo com toda a gente, porque estava muito difícil nós contratar, e se tivéssemos que ficar com todos, porque ninguém foi descartado de início. Logicamente, quando constróis um plantel, tens as prioridades, sim, tens aqueles que interessam, e depois tens aqueles que, se não vier ninguém, que podem interessar. Isto não é, eu não estou a dar novidade nenhuma, é assim em todo lado. Não é que depois, se calhar, aquele que de início até só ficou porque não arranjámos ninguém, até vai ter um papel, sim, mais fundamental, porque depois é o trabalho diário que dita as coisas. Agora, nós já tínhamos essa ideia, com a dificuldade que tivemos em contratar numa fase inicial, estendemos aí o leque, e aí foi mesmo dada a indicação para renovar com toda a gente, e os que não ficaram foi porque não aceitaram renovar, ou porque quiseram outros projetos, ou porque sentiram que o ano passado não jogaram muito e provavelmente este ano iam ter ainda mais dificuldade, porque a nossa ideia, a partir da altura, foi mesmo renovar com todos, porque não estávamos a conseguir contratar. Entretanto, também tivemos essa capacidade, não conseguimos ir buscar muitos, mas penso que os que conseguimos ir buscar foram jogadores que vieram acrescentar, quase todos que eu já conhecia, que já tinham trabalhado comigo, quer no contexto PICA, quer noutros contextos, o que torna mais fácil também a adaptação. E, sinceramente, tirando aquele primeiro jogo que eu falei, que foi uma entrada em falso da nossa parte, penso que mesmo com todas as contrariedades, fizemos um bom trabalho, e penso que temos condições com muita dificuldade, mas de ser uma equipa competitiva, e é isso que vamos procurar ser em todos os jogos. Eu por acaso vi esse primeiro jogo e entrava já aí, porque eu tinha aqui a pergunta para te fazer em relação à constituição do plantel, que tu já acabaste de responder. Nesse primeiro jogo, e eu tive a oportunidade de o ver,
eu senti que a equipa acusou o primeiro jogo, normal em todas as equipas, umas reagem melhores do que outras, mas para o Piquet é especial, porque é o primeiro jogo, primeira vez na Pro Nacional, num campo difícil, contra um adversário difícil. Sentiste isso também, principalmente naquela primeira parte? Senti. É como diz, eram muitos jogadores também a jogar a primeira vez a Pro Nacional. Exatamente. E eu há pouco disse que uma equipa que é campeã em baixo, que tem qualidade e que chega acima e não tem que ser o bombo da festa, sim, digamos assim. Mas os primeiros jogos são sempre difíceis. É complicado a adaptação. Eu ainda hoje falava com os meus jogadores e dizia: nós o ano passado aqui ou ali facilitávamos, mas conseguíamos, aqui se facilitas, não tens hipótese. Ontem em Joana, em 3 minutos acaba-te o jogo. Ou seja, tens uma série de contrariedades durante a primeira parte, aos 12 minutos já tinhas 2 alterações forçadas, uma das quais o guarda-redes, e depois até tens o jogo equilibrado, com o natural domínio do Joana. Eu até um pouco chateado com a minha equipa, porque penso que tínhamos capacidade para dividir mais, principalmente os nossos momentos, quando tínhamos bola, mas o adversário faz 1-0, e depois em 2 minutos, nos 2 minutos seguintes, sem o adversário ter necessidade de fazer algo, tu ofereces 2 golos ao adversário. E isso não é isso. Esse traquejo, essa experiência, o ano passado se calhar também cometias esses erros, mas do lado... Havia margem para o erro, não é? Muitas vezes conseguias corrigir o erro. Porquê? Porque os executantes também não tinham a qualidade de ter na Pro Nacional. E a Pro Nacional é fortíssima, e esta série então, se nós virmos, mais forte ainda, na minha opinião é. Por isso, eu esperava sinceramente um tipo de comportamento diferente, esperava uma equipa do ponto forte como foi, mas esperava que nós tivéssemos tido a capacidade de dar outra réplica, até porque é o que eu digo muitas vezes aos meus jogadores: nós não temos, que não vamos ser como ano passado, que entrávamos e sabíamos que íamos ser dominantes, que íamos estar por cima, o nosso objetivo era claramente aquele. Este ano temos que reconhecer que não vamos ter essa capacidade, mas nunca podemos abdicar de tentá-la ter num jogo durante 15 minutos, noutro jogo durante 16, 17, ou seja, não temos que ser submissos a ninguém, porque se for submisso a alguém, claro, vais acabar por ter muita mais dificuldade. E hoje, como tivemos a oportunidade até de conversar também sobre isso, porque nós treinámos sob uma ideia, e depois eu quero vender aos meus jogadores uma ideia, e é essa ideia que eles têm que abraçar. Se não abraçarem, eu facilmente tenho que lhe vender outra ideia, porque não podemos, na minha opinião, não há ideias boas nem ideias más. Há ideias que têm que ser trabalhadas, e nós não podemos andar a semana toda a trabalhar sobre uma ideia, tentar ter bola nos nossos momentos, depois chegar ao jogo e haver ali algum receio de ter bola, porque estamos a fazer depois o que não estamos preparados. E é que depois, quando tu optas por um estilo de futebol direto, mas trabalhas esse tipo de futebol, tu mesmo quando estás a ver, vês, olha, eles estão a bater na frente, mas estão a bater na frente com critério, a saber o que estão a fazer. Sim, a equipa está preparada para a segunda bola. Porque essa ideia não é... Agora, quando não estás, depois o que estás a fazer, que foi o que nós fizemos em determinados momentos do jogo ontem, o que estávamos a fazer havia uma equipa que estava tipo a treinar em organização ofensiva e eu tinha organização defensiva, e eu de todo quero que as minhas equipas tenham esse comportamento. E também um dos fatores que me levou a aceitar o convite este ano foi também porque eu já tinha estado apenas num projeto que era claro de manutenção, e as coisas não correram bem, e eu este ano quis também perceber até que ponto eu estou preparado para pôr a minha equipa a jogar num registro diferente, porque eu sinto que enquanto treinador ainda tenho, e nesse primeiro projeto, pelo menos no trajeto que eu tive nesse primeiro projeto, eu ia sempre com a ideia de que podia dividir os jogos com o adversário. Estás a falar do Sarjedelo? O Sarjedelo, na última passagem que eu tive em Sarjedelo. Eu lembro-me bem desse campeonato, sim. Pronto, eu no meu trajeto de treinador tive um projeto que era claramente de subida, e que depois, não querendo estar a atribuir a mim um mérito, que não foi de todo mérito meu, mas o plantel que eu construí, a equipa que acabou por subir, ainda que em segundo lugar, mas subiu, conseguiu o objetivo. Um mês antes de eu abandonar esse projeto, eu era primeiro classificado.
Lembro perfeitamente que saí do jantar de aniversário do Taipas, todo inchado, tantos foram os elogios, não só dentro do clube, como até de pessoas ligadas à autarquia e isso tudo, e eu saí de lá pavão armado, todo cheio de peito, e um mês depois com 2 derrotas e 3 empates, no último dos quais que ditou um afastamento, que até acabas por ter a infelicidade de falhar um penalti aos 95 minutos, num jogador que eu sei que em 10 penaltis me tinha marcado, marcou-os todos, e teve nesse dia essa infelicidade, e tu acabas um mês depois por ser afastado do projeto, e depois quando a pessoa que entra, o Carvalho que a seguir entra, com todo o mérito, numa situação já difícil, porque criou-se ali, dada a competitividade que eu te falei, tu eras primeiro no início de dezembro e a meio de janeiro já estás a 10 ou 11 pontos, e depois com todo o mérito, porque o mérito tem que ser atribuído a ele, porque conseguiu recuperar essa desvantagem. Mas o que eu te estou a dizer é que no único ano que me apresentaram um projeto de subida, eu consegui criar uma equipa para subir, e mesmo enquanto eu estive lá, a equipa foi competitiva e andou nos primeiros lugares, e eu sei até hoje o porquê daquela quebra que teve. Não foi uma quebra, não foi o acaso que ditou isso, eu sei, e na altura identifiquei as pessoas, não foi as pessoas do Taipas, mas as pessoas que mandam não gostaram muito, porque eu, quando vejo as coisas mal, eu falo. Sei que muitas vezes posso ser prejudicado por causa disso, mas há coisas que eu acho que a associação, e quando eu, como treinador de uma equipa que está afiliada numa associação, acho que tenho toda a legitimidade de emitir uma opinião relativamente a determinado assunto, sempre numa perspectiva construtiva, sabendo que não sou ninguém, nem tenho influência nenhuma no poder de decisão, mas as pessoas, se forem ouvindo o que tem o Vítor Pacheco a dizer, o que tem o Rui a dizer, o Manel, o Kim, vão acabar por, se calhar vão dizer muitas asneiras, eu e os outros, mas vão dizer coisas que se calhar podem ajudar e na altura a nossa quebra de rendimento deveu-se essencialmente à seleção. Não teve. Eu treinava, passas o Taipas na altura, fruto dessa boa campanha, levava 6, 7 jogadores semanalmente às seleções, ia treinar 2, 3 vezes por semana na seleção, e quer queiras, quer não, há ali um desligar do clube e um foco na seleção, porque é seleção, e eu na altura, nós tivemos a primeira derrota já em dezembro, no Sampaio de Arcos, e eu na altura, no final, disse que se quiserem profissionalizar isto, então parem-nos como fazem as seleções principais. Sim. E as pessoas não gostaram muito na altura, mas o que eu senti é que houve uma quebra de rendimento muito grande, porque eu durante a semana... E trabalhar 2 ideias diferentes, trabalhar numa ideia e depois jogo com a ideia do clube, a ideia do jogo do clube é completamente diferente. E é que não tinhas, na altura, não sei como é que está, que não, até teve parado, sim, mas na altura, nesse ano em específico, os jogadores iam 2, 3 vezes por semana à seleção. Porque havia aquela competição, não era? Sim, trabalhavam mais na seleção do que propriamente no clube. E quer queiras, quer não, depois notas, não é só, os jogadores perdem-te o que tu fazes durante a semana para preparar o jogo, depois chegam e o foco, depois há os receios das lesões, e porque vou perder a competição, e porque isto, por aquilo, e isso não justifica 100%, mas nota-se aí uma quebra, uma equipa que praticamente não tinha perdido. Eu penso mesmo que não tinha perdido, e de repente está 5 jogos sem ganhar. Mas acho que não és o único treinador que se queixa disso. Eu já falei com alguns treinadores da Prova Nacional que se queixam disso. Não sei o que é que a associação pode fazer em relação a isso, mas é realmente uma boa questão, embora nos desvie aqui do foco. É uma boa questão essa questão das seleções regionais, quando tiram 2 e 3 dias os jogadores dos plantéis, e se calhar este ano vai começar a acontecer, não é? É provável. Eu também não estou a ver o Hugo de repente abdicar de trabalhar com os jogadores. Isto não é uma crítica ao selecionador. Sim. Agora, os clubes que fornecem 1 ou 2, constantemente, durante a semana, estás a fornecer 5, 6, são 5, 6 que durante a semana, por exemplo, este ano... Sim, e ao treino, nós sabemos que no treino há aquela questão da adaptabilidade ao treino, e de repente vêm para o clube e há um treino completamente diferente. Até do número. Claro. Por exemplo, se me acontecesse isto no Pico este ano, eu não tenho informação sequer, não tenho nada, eu ia andar a treinar, a maior parte dos treinos ia treinar com 13, 14, claro, que é necessariamente diferente de treinar com 20, 21, claro, o tipo de trabalho que fazes e tudo. Pronto, mas isso são questões que... Olha,
Mas só para voltar aqui aos jogos, depois nós podemos entrar aí nessas questões. Depois tens a equipa dá uma grande resposta, não é? Porque esse jogo não correu bem à equipa. Depois há a vitória em casa com o Sampaio. Aliás, depois tens outro empate em casa também com o Taipas, portanto estás invicto em casa, não é? Com quem é que jogas para a semana? Vieira. Com o Vieira. Espero que continues invicto. Nada contra o Vieira, mesmo por simpatia, por estás aqui. Exatamente. Como é que corre esse jogo com o Sampaio? Foi mesmo assim, mesmo uma resposta da equipa a dizer que estava presente? Sim, é como eu te digo, a minha equipa, tirando esse jogo, tem sido uma equipa competente, tem sido uma equipa competitiva, ainda não está, penso que ainda podemos ser mais competentes e competitivos, mas está dentro, com o Sampaio é uma vitória inteiramente justa e nós sentimos que era um adversário direto, estávamos a jogar em casa, são esse tipo de jogos em que tu não podes facilitar nada, não podes ir nenhuns, mas aqui não podes estar a dar vantagem a pontos, não é? Exatamente, a um concorrente direto. Depois vais a Arões e em Arões és extremamente competente, consegues dividir o jogo. É nos últimos minutos em Arões? Não, perdemos 2-0, chegámos a estar a perder 2-0, depois fazemos o 2-1 e perto do final temos então é isso, então é qualquer coisa, que há uma série de lances no final. Mas mesmo durante o jogo, pronto, penso que o Zezé não me levará a mal se eu disser que o resultado mais justo ali, pelo que se passou, seria um empate. A informação que me deram é exatamente essa. Nós fomos competentes, conseguimos dividir o jogo, em períodos um natural ascendente do Arões é normal, mas nós com oportunidades, com bastantes oportunidades de golo, o jogo repartido. Com muito público. Com muito público a assistir, sim, conseguimos levar muita gente, o Arões também, era um derby, duas equipas de fato. Fomos competentes e essa derrota em nada abalou o trajeto. A seguir em casa com o Taipas, que é o Taipas, entramos fortes, marcaram 0, uma reação do Taipas normal, conseguimos ir ao intervalo a ganhar. Depois tens uma contrariedade na primeira parte, tens outra na segunda, perdes a tua referência, a tua ponta de lança, e o Taipas consegue numa bola parada empatar. E depois na segunda parte com algum ascendente da parte do Taipas, mas curiosamente até nesse período as melhores oportunidades até são nossas. O Taipas se calhar tem melhores na primeira parte, mas na segunda parte nós até temos, mas foi o que eu disse aos jogadores no fim, somámos, é mais um ponto. Eu não tenho, enquanto treinador ainda tenho que crescer muito nesse foi o que eu disse, a minha dificuldade, eu tenho muita dificuldade de pôr as minhas equipas, eu acho sempre que as minhas equipas têm capacidade de discutir o jogo e de... Ou seja, eu não consigo olhar para um adversário, por muito que eu até sinta eu não consigo ainda, e estou a trabalhar também nesse sentido, de pôr a equipa... expectante. Exatamente, ou seja, eu acredito sempre que temos a capacidade de dividir o jogo e foi essa capacidade que tivemos. E em Joane tivemos muitas contrariedades e o jogo resume-se a esses 3 minutos, que não é muito normal acontecer. No espaço de 3 minutos tu sofres 3 golos, e com mérito ao Joana, que tem excelentes jogadores, e mesmo com as ausências todas que o Nelson fala muito bem, tens por exemplo no banco o Vitor Hugo, que dispensa qualquer tipo de apresentações e que todos os treinadores gostariam de ter no banco, que era sinal que dentro provavelmente teriam, não é, pronto, só por aí vês a qualidade das opções que o adversário tem. Mas tu depois mesmo a perder 3-0 ao intervalo, e depois de falarmos, e depois de termos tido essas contrariedades todas, é natural que possa também haver algum relaxamento da equipa adversária. Sim. Que não me pareceu, que pelo menos não era essa a intenção do Nelson, que vais vendo nos feedbacks que vão dando, que esse relaxamento não era isso que ele queria. Nós fazemos no início da segunda parte o 3-1 e temos uma situação para fazer o 3-2 onde nos podia, pronto, e depois sofremos outra contrariedade e ficámos a jogar com 10, que já não tinha substituições para fazer, e mesmo assim a equipa manteve-se organizada e deu uma imagem diferente. E é essa imagem que eu tenho, que eu tento, que a minha equipa passe sempre, sabendo que fora vamos ter muita dificuldade, pela envolvência, pelo estatuto ou falta de estatuto que temos, que nota-se claramente no tratamento, para as equipas, neste momento, quer queiramos, quer não, e todos os convidados já vieram cá. Isto não sei se vai dividir ou não em termos de classificação, mas em termos de equipas divide-se claramente ali em 5-6 e depois os outros, ou seja, essas 5-6 quando vamos jogar contra os outros,
muito mais quando vão jogar contra os que subiram, pensam que têm ali uma boa oportunidade para ganhar e para ganhar moral, a que eles estão a precisar, e a nós cabe-nos, já disse aos meus jogadores, que não temos de ficar chateados ou ofendidos com isso. É natural que sejamos os segundos menos respeitados. Atrás de nós estará o Sampaio, que ficou em segundo classificado, e nós, como fomos campeões, teremos um pouco mais de respeito que eles, no plano teórico. Quem não nos respeitar a nós, ou a quem quer que seja, vai ter dificuldades, porque não há uma diferença assim abismal, em que se as equipas não andarem, se não forem competitivas, essa diferença que há, rapidamente se anula, porque estás lá dentro e os meus jogadores também têm qualidade, também trabalham bem durante a semana, e se a outra equipa não for competitiva, vai ter dificuldades. Claro. Mas o que eu lhes digo e o que eu lhes tento passar é que nós temos de fazer, realmente em nossa casa, eu não mudo, nós jogamos da mesma forma em casa, fora, mas em nossa casa, a dificuldade que nós sentimos que é jogar fora, os adversários têm que sentir, não só pelas curvas que apanham e por nós ficarmos lá situados no meio do nada, mas porque realmente em casa... Mas chega-se bem lá. Chega-se bem, chega-se... Chega agora no inverno, chega-se bem. Mas é um público difícil. Sim. É um público que faz com que seja difícil jogar lá, isso eu concordo. E é esse fator que nós temos que aproveitar, porque nós temos sentido, sabemos que vamos ter sempre muita dificuldade fora, mas as equipas que vierem à pica também têm que ter muita dificuldade, porque acredito, e não é, como eu te digo, não vamos jogar fora de uma maneira, ou se calhar às vezes vamos, porque o adversário assim nos obriga, ou seja, mas a preparação é igual, jogar fora ou em casa, o teu objetivo é o mesmo, mas temos de ser fortíssimos em casa. Mas adaptas a preparação, porque estás a falar muito nessa questão, adaptas a preparação durante a semana ao adversário, adaptas aqui e ali alguns pormenores da equipa mediante o adversário que tens e mediante as características do adversário? Ainda agora falávamos, pronto, e eu tenho acompanhado aqui os teus programas e muito obrigado. É sempre um gosto ouvir-te e ouvir os convidados que tens trazido cá, são convidados de muita qualidade e quem estiver atento aprende sempre muita coisa. Mantivemos o nível. Mantiveste agora. E o que eu te estava a dizer é, eu tento me adaptar à realidade onde estou. Eu também sei eu também sou interessado, já há muito tempo, não é agora. Sim. Agora filma-se os jogos, filma-se os treinos. Tu já o fazes? Eu já o faço desde 2009, 2010. É verdade, eu sou testemunha disso. E nessa altura muitos não faziam, não é que eu seja um eliminado ou, nada, ou que esteja aqui, não é nada disso. Mas já nessa altura fazia e se calhar até em determinadas alturas dava mais importância do que propriamente dou agora. Porque eu acho que nós temos que nos adaptar ao contexto. Eu não posso trabalhar agora como trabalhava no Taipas, por exemplo, ou no Cerzedelo, ou no Barrosas, no Cerzedelo nas duas primeiras passagens. Aí treinava 4 vezes, tinha... Só o facto de treinar 3 vezes. Só treinas 3 vezes? 3 vezes. Só esse facto. Isso eu não sabia. Nós só treinámos 3 vezes. Durante a pré-época treinámos todos os dias. Mas isso não achas que pode ter um impacto grande ao longo da época? Porque de repente chegas a fevereiro com menos 20 e tal unidades de treino a menos. Vou-te explicar uma coisa. Se tu não tiveres 2 fatores, que é jogar ao sábado nos jogos em casa e treinares 3 vezes, se calhar 50% do plantel que tens não tinhas, porque os jogadores não estavam... Os subsídios que tu pagas... Percebo, já estou a perceber. Ou seja, é a primeira vez... Não tens receio desse impacto que possa ter... No início eu acho que nunca terá grande impacto. Eu penso que é o mínimo. As 3 vezes é o mínimo... As 3 vezes é o mínimo, mas o que eu estou a perguntar é se tu achas que poderá ter impacto a médio e longo prazo. Isto é, quando chegares a janeiro, fevereiro, as outras equipas terão mais 20 e tal unidades de treinos que tu, ou 30. Era aí que eu queria chegar. Onde é que essa importância da observação, por exemplo, não é que eu não dê importância à observação. Mas já não mostras ao jogador, tens que aproveitar os 3 treinos para dar conteúdo, não é? Ou seja, porque tu depois, se tu vais, não é perder, porque nunca é perder treinos, mas se tu vais utilizar um treino para analisar a tua prestação no jogo, a prestação do adversário seguinte, isto que era o que eu normalmente fazia no primeiro treino da semana, porque eu gosto de passar essa informação no primeiro treino da semana e depois gosto de concentrar o foco na minha equipa. Há treinadores que fazem ao contrário, eu gosto assim. Se eu utilizo um treino para isso,
Tens depois o treino no meio da semana, que podes dar conteúdo, e depois tens o último que já tens de começar a tirar alguma... Ou seja, o que é que vai acontecer? Os teus jogadores vão perceber muito bem como é que o adversário vai jogar e tudo, mas depois vai-lhe faltar capacidade física e até... Sem dúvida. Ou seja... Não, só com 3 treinos concordo contigo, deixa de fazer sentido, sim. O que é que eu faço? Sempre que tenho a possibilidade, porque no Taipas tinha, por exemplo, éramos 5 elementos na equipa técnica, somos 3 agora, é totalmente diferente. Sempre que há a possibilidade, eu próprio ou dos elementos que está comigo, procuramos ir ver os jogos, aproveitamos agora muito o facto de serem transmitidos no Facebook e nas plataformas que existem para isso, e vamos passando alguma informação pelos grupos que temos do WhatsApp. Mas sem dar, não é que isso não tenha importância. Mas mudas alguma dinâmica, alguma coisa só porque aquele adversário, sei lá, identificas que o adversário é um adversário que ataca mais pelo lado direito, ou que ataca mais pelo corredor central, ou procura mais jogo interior e adaptas... Quando temos um padrão claramente, que o adversário tem claramente identificado, o que nós fazemos é tentar, se o adversário, por exemplo, é muito forte a sair pelo lado direito, nós tentamos condicionar sempre a saída do adversário pelo lado contrário. Mas depois acabas por levar esse transfer para o treino? Damos indicação aos jogadores, mas focamos sempre muito naquilo que é o nosso processo. Porque eu acredito que já tens pouco tempo para trabalhar. Claro. Se tu andares semanalmente a mudar a forma, porque aquele adversário joga em... As minhas equipas, por exemplo, há treinadores que não fazem, as minhas equipas treinam. Nós estamos neste momento a trabalhar apenas num sistema, porque na minha opinião não faz sentido eu estar a meter um sistema alternativo quando ainda não tenho um ainda completamente cimentado. Certo. Quando tivermos esse completamente cimentado, vamos metendo um sistema alternativo. Mas já houve necessidade no jogo, ainda ontem, de metermos durante o jogo um sistema alternativo, onde o jogador já tem uma ideia daquilo que se pretende, quando estás a jogar em inferioridade, quando vais transmitindo isso, vais passando essa informação, e temos, a minha equipa, por exemplo, as minhas 2 equipas, vamos jogar com o Joano joga em 4-4-2, eu durante a semana não ponho uma equipa a jogar em 4-3-3 e eu tenho 4-4-2, não. As minhas 2 equipas jogam, ou seja, eu treino para mim, para aquilo, para o meu jogo, para melhorar o meu jogo, para melhorar as minhas dinâmicas, para melhorar a minha ideia. Agora, sabendo naturalmente que naquele momento o adversário é forte e há nos feedbacks que se vão dando, no posicionamento que tens na equipa, na saída de bola, olha, eles gostam de sair por aqui. Ainda ontem, por exemplo, nós não estávamos a sair a jogar e não tivemos porque nós, falámos hoje nisso, a nossa ideia era chegar lá e, como sempre, tentámos sair sem mostrar. Os jogadores não estavam confiantes para fazê-lo, estranhamente, não percebo porquê, porque... Relva, Joana... A Relva também um bocado alta. 3 golos em 3 minutos. Não, mas mesmo antes. Se calhar os golos depois até surgem numa altura em que eles se viram pressionados, porque nós estávamos constantemente a bater. E como não treinámos a bater, a equipa nem posicionada estava para bater, estava posicionada para sair. E estava constantemente... o João depois vinha para cima de nós outra vez. E do banco foram havendo os feedbacks para eles se sentirem confortáveis, mas eles não estavam confortáveis no jogo. E eu hoje disse-lhes, se não estamos confortáveis a jogar, não há problema nenhum. Agora, durante o treino, não vamos tentar ficar confortáveis a bater. E o trabalho que faço é sempre direcionado para melhorar a minha ideia, para melhorar o meu sentido. Não adapto, não gosto durante a semana de pegar em 11, sei que há treinadores que o fazem, pegar aqueles 11 e trabalhar aqueles 11 e os outros estarem à parte, não. Eu gosto que os meus jogadores, porque durante a semana há muita coisa que pode acontecer, eu gosto que, se calhar não, quando acaba um jogo já projetas a equipa para o jogo seguinte, mas muitas vezes durante a semana tens lesões, tens rendimentos que não te estão a agradar, e somos 2 centrais, temos 2 alternativas, tanto treino eu contigo como treino com a alternativa A, com a B, com a C. Toda a gente tem que saber o que tem que fazer, porque é diferente de jogarmos nós dois, de jogar tu com o outro. Claro. As dinâmicas são diferentes, as características são diferentes, e eu gosto durante os treinos, primeiro causar a dúvida, não é? Logicamente, quando ganhamos um 0 ao Sampaio,
era expectável que eu a seguir fosse fazer poucas alterações. Não quer dizer que tenham que jogar os mesmos, mas se a equipa tem um bom comportamento, a probabilidade de mudares é menor do que quando tem, por exemplo, no primeiro jogo, a probabilidade de mudar já era maior porque o desempenho não foi bom. Mas os jogadores, por muito que eles saibam a maioria de quem vai jogar, eu gosto de manter sempre a dúvida, e porque muitas vezes ela existe. Eram 11h30 da manhã de domingo, quando me estavam a ligar, porque agora tem que se fazer lá nas... Sim, quando eu, score, não é? Exatamente, quando eu decidi, efetivamente, tinha uma ideia clara quando acabou o jogo, daquilo que íamos João fazer, tivemos alguns contratempos durante a semana, tivemos alguns comportamentos também que não nos agradaram tanto, e nós chegámos a sexta e a ideia já não estava assim tão clara. Depois nessa altura falámos, entre a equipa técnica, somos 3, as opiniões também não eram, nem sempre são, não eram consensuais, então eu depois, mediante o que um diz, o que o outro diz, tenho que decidir, porque é mesmo assim, e filo já no domingo de manhã foi quando eu decidi a equipa que ia jogar. Às vezes é à segunda, muitas vezes eu digo aos meus jogadores, durante a semana, o que eles fazem condiciona muito as minhas opções. Principalmente aqueles que não têm jogado tanto. Os que não têm jogado tanto, se eu não sei o que é que eles me estão a dar em jogo, se eles em treino não me estão a dar o que eu quero, eu não vou buscar metê-los em jogo. Por isso, eu direciono muito o trabalho para a minha equipa e não faço, por exemplo, nunca fiz. O adversário joga em 4-4-2, os suplentes, digamos assim, pegar nos titulares e estão aqui e aquela é a equipa adversária. Não critico quem o faça, eu não faço. Eu honestamente também não conheço muita gente que faça isso durante a semana toda. Pode acontecer um treino, mas... agora diz-me uma coisa, tu referiste que quer elementos da tua equipa técnica, quer tu próprio, que vêem muitos jogos. Nós temos conversado aqui e eu era um dos maiores, eu tenho a opinião que o campeonato vai partir, eu acho que já está a partir, acho que está a partir ali 8-6, são 14, não é? Disse bem, são 14 equipas. São. Como é que tu olhas para a parte de baixo da tabela? Muitas equipas com muitas dificuldades em pontuar. Tens 3 equipas com... Tens 1, 2, 3, 4. Penso que é assim. Isso. Também acho que é isso. Nós somos a primeira acima da linha d'água. Certo, e depois tem 4, temos 4, não é? Depois tens 6, 5, penso que já não tens ninguém. Certo. Achas que vai acontecer mesmo isso? Achas que vai mesmo partir? Sim, sem dúvida nenhuma. Falta saber ali, não sei se será esses 8-6, porque eu vejo também ali equipas que fizeram um investimento claro e falta saber qual vai ser o comportamento que a estrutura do clube vai ter, que os próprios jogadores, porque uma coisa é tu estás a fazer uma equipa para andar no primeiro, segundo lugar. Se começares a cair no sexto, sétimo, pode haver algum desinvestimento, sim. Depende da forma como os clubes olharem, e uma equipa, na minha opinião, eu penso que não, as equipas que estão na metade de baixo da tabela já se estão a posicionar para andar por ali, que não vai fugir muito daquilo. Agora, falta-me perceber se não haverá uma ou outra que até partiu com algumas expectativas e que depois, quando vir que não vai ter a capacidade de chegar, para uma coisa, um clube que fez um investimento para andar em primeiro. Se tivermos agora 2 ou 3 equipas que disparem e que não sejam esses 8-6, se forem esses 8 vão andar envolvidos e vão alimentando ali a esperança. Se houver 2, 3 que se destaquem claramente, não sei até que ponto esses clubes não vão mudar de objetivo. Sim, eu por acaso ia olhar depois para a parte de cima e queria muito saber a tua opinião sobre a parte de cima, porque acho que tens uma visão privilegiada destes acontecimentos todos, mas na parte de baixo, não é? Tivemos a primeira chicotada na Série B, não é? Com a saída do colega que estava no Ronf. Curiosamente era alguém que eu projetava para trazer cá e já não vai ser possível, mas como é que temos o Trocatense que tem um empate e começa a sentir algumas dificuldades para pontuar? Tu achas que quantas equipas é que tu metes, no fundo é esta a pergunta que eu te quero fazer, quantas equipas é que tu metes na luta pela sobrevivência? 5, 6. 5, 6? Só? Só. Okay. Na minha opinião, 5, 6 equipas vão andar ali, digo-te 5,
Estou a dizer 6 porque é essa questão de quando não consegues um objetivo, muitas vezes nós vemos equipas, tens um exemplo, o ano passado, do Rio Ave, Sim, que no início da época faz aquele brilharete. Exatamente, cria-se ali umas expectativas muito grandes na equipa e depois à medida que as expectativas não se vão, e depois passa, mas vai dar e acabou por não dar. E aqui o que pode acontecer falta-me perceber como é que vai partir, porque se partir para 2 ou 3, as equipas que estão a fazer, como vão haver quatro equipas onde os outros olham que claramente vão ser aquelas que vão descer, essas equipas podem, eu não sei o que é que vai na cabeça das pessoas, mas pode haver a tentação de dizer assim, isto já não vai dar para subir, para a manutenção nós estamos com custos muito avultados, vai ser um ano complicado porque esteve parado, os apoios não sabem muito bem como é que vai funcionar, e pode haver ali clubes que façam um desinvestimento e que aconteça o que aconteceu no Rio Ave, que comecem a cair e que eventualmente uma que fez um trajeto contrário, onde já não esperavam muito delas, mas que já sabia que iam ter dificuldades, e que eu penso que aí será aí o segredo das equipas que vão lutar pela manutenção, é perceberem que vão ter essas dificuldades, é aceitarem essas dificuldades e é ir para dentro do campo e perceber que só é uma maneira de conquistar o respeito dos adversários, não é pelos nomes. Eu quase que diria que a luta cá em baixo pode ser mais interessante do que a luta cá de cima. Isto para entroncar na próxima pergunta, é verdade que é muito cedo, é verdade, mas vemos uma equipa como o Brito que assumidamente, tive cá o Rui Castro, em que dizia assumidamente para subir, ponto final parágrafo, foi dos treinadores mais claros que eu tive a dizer isto cá no programa, além do Domiense, mas o Domiense é outra série. Vai a uma equipa que ainda não perdeu, tem um início de campeonato extremamente complicado, o início de campeonato, a analisarmos friamente, o início de campeonato mais difícil de todas as equipas da Série B, porque vai ao Taipas, já não me lembro como é que jogou em casa, mas tem Santa Eulália, foi a Vieira, agora Sergedelo, portanto um início de campeonato muito complicado, já acabar algumas diferenças de pontos para os candidatos. Como é que tu olhas para esta luta lá em cima? Achas que isto pode mesmo de repente partir e termos ali 2, 3 equipas máximo e o resto pode acontecer esse desinvestimento que estás a dizer? Eu penso que isto vai 4 no máximo. Na minha opinião, o Brito o Rui disse muito bem, porque também é uma pessoa que tem alguma coerência. Sim. Se viesse cá com o tipo de discurso, era estranho. Provavelmente não iam levá-lo muito a sério, iam dizer, não é? Sim, sim. Isto é brincar com quem trabalha, sim, como quem diz o outro, porque não tem realmente um leque de jogadores à disposição dele de elevadíssima qualidade. Tive o prazer já de treinar alguns. Em jeito de brincadeira, no início da época ainda liguei a alguns, porque mantenho uma boa relação com eles, ainda liguei a alguns para ver como é que estavam. Tentaste, não custa tentar. Exatamente, né? A gente tem que falar sempre para ver como é que estavam, como é que, pronto, e realmente tenho ali, tenho uma equipa fortíssima, tenho um Sergedelo que quando eu ouvi aqui o Gonça falar, até me questionei se estaria a falar do mesmo clube que eu há 2, 3 anos tive, porque realmente, e ainda bem para o Sergedelo, que é um clube, sim, que eu tive 3 passagens por Sergedelo. Foste muito feliz. Fui muito feliz em 2 e na terceira fui muito feliz igual, porque as pessoas respeitaram muito, acarinharam muito, saí pelo meu pé, não contra a vontade, inclusive das pessoas, porque queriam que eu continuasse e que o projeto na altura era para levar até ao fim, e pela minha felicidade era o único ano onde eu provavelmente ia ter uma descida associada e acabei por não ter. A pandemia não foi má para tudo, por isso estamos a falar de realidades completamente diferentes. No último ano em que eu tive em Sergedelo, por exemplo, 90% dos treinos que tive depois de começar o campeonato eram feitos no ringue em cima, porque não tinha as condições para não podíamos ir ao campo, não éramos nós que mandávamos no campo, era o Moreirense. Sim. Pronto, e nós íamos quando nos deixavam, e depois é muito complicado treinares num espaço que dá para 10, treinares com 20 e tal, depois muito mais complicado, claro, é que tentares transportar ali alguma coisa que te dê para o jogo.
por isso penso que o Cerzedelo também, nesse aspecto, ainda bem que está, falta perceber também, porque... Sim, vai ser um jogo muito importante esta semana. Exatamente. De repente, acaba-se ali 8 pontos, não é? Sobre o ganhar são 8 pontos para o Cerzedelo e já é uma diferença... Ainda está no início agora uma equipa... Mas 8 pontos é 8 pontos. Como uma equipa como o Brito é, com as soluções que tem, se conseguir algum destaque, penso que dificilmente depois algum adversário o conseguirá aproximar-se. Mas tu vais ver, vai ser muito bom haver muitos resultados imprevisíveis, porque as equipas mesmo, tirando ali uma diferença se calhar grande para 2, 3 equipas, mas a maior parte das equipas são competitivas. Mas sabes, Vítor, já vi muitos jogos da Pro Nacional esta época, como é que eu faço os trabalhos de casa, não é? Lamentavelmente ainda não vi o Pica, mas há de chegar. Aliás, vi o Pica na primeira jornada, peço desculpa. Então peço-te que vais ver outro, senão vais ficar com uma ideia. Exatamente, tenho mesmo que ver outro. E por acaso ontem fui ver o Santa Eulália Brito. O presidente do Santa Eulália tem sempre a amabilidade de pôr o meu nome lá na entrada. E o que me surpreendeu, porque eu ainda não tinha visto o Brito, só ouvia falar. O que me surpreendeu foi a afirmação. Eu diria que o 3-0 é um resultado muito curto para o que aconteceu em campo. A afirmação do Brito, eu não vejo o Brito, porque já vi quase todas as equipas da Série B a jogar, e eu não vejo o Brito a perder muitos pontos. Aquele Brito que eu vi ontem não perde pontos sequer. É evidente que a equipa não vai jogar sempre assim, é evidente, mas senti um Brito nesta fase da época, isto vale o que vale, não é? Porque as épocas são muito longas, isto é uma maratona, mas nesta fase da época eu não vi nenhuma equipa que se aproxime sequer, porque a reação à perda da bola, em todos os momentos do jogo, uma equipa muito experiente, uma equipa a saber tudo o que fazia dentro do campo. Eu não me lembro de aproximações do Santa Eulália, que é uma equipa moralizada, uma equipa que vem de 4 vitórias, uma equipa que tem até ganho com muitos golos, e o que eu vi foi um Brito a dominar por completo. Na primeira parte eu não me lembro, pode ter acontecido e portanto posso estar a dizer um disparate, mas não me lembro do Santa Eulália ter entrado na área. Isto é um sinal que realmente o Brito está muito forte e portanto o próximo jogo do Brito Cerzedelo acho que pode definir muita coisa. Voltando só ao Pica, porque é que nos interessa hoje aqui, achas que a equipa, e também é um feedback que eu tive hoje, que hoje fiz umas 4 ou 5 chamadas para saber como é que estava o Pica, e diziam-me que sentiam que a equipa estava a crescer, que a equipa não... E perdoa-me a linguagem, mas eu aqui neste programa posso-me sempre dar ao luxo de dizer isto. Eu gosto de ti pessoalmente, já nos conhecemos há muito tempo e sempre notei grande admiração por ti e gosto de ti enquanto pessoa e onde estiveres eu quero sempre que tenhas sucesso e isso é público, as pessoas sabem disso. Mas achas que estes 3, 4 jogos, este ciclo de 3, 4 jogos, com o calendário até começa a complicar um bocadinho, achas que vai dar para teres e fazeres a análise da real valia da tua equipa? Eu penso que não, porque até pelo momento em que estamos, nós neste momento estamos muito, muito condicionados. Neste jogo perdemos mais 4 jogadores para o próximo, um com uma expulsão no último segundo do jogo. Mas infantilidade ou... Infantilidade, sim, sim. Infantilidade no último segundo de jogo, no último segundo mesmo, no último minuto de compensação, um cruzamento e o meu jogador mete a mão à bola, já tinha um amarelo, logicamente que não se lembrou sequer que tinha um amarelo, foi no calor do jogo. Exatamente, naquele instinto de tentar ali alguma coisa que ainda nos pudesse, que não daria nada, não é? Que foi... Perdemos um dos guarda-redes também por lesão, só temos um agora, que é uma situação que não aconteça nada. Que não aconteça nada. Temos um jogador que teve que ir, é a segunda vez, em Arões foi um que levou 7 pontos aqui na parte da frente, na parte do sobrolho, e agora outro, ontem rachou a cabeça na parte de trás, teve que levar mais 3 pontos.
com esses 10 pontos. Estava Eu era líder destacado, já estava aí toda a gente a tremer. Como foram só na cabeça dos jogadores, não nos deu nada. Perdemos o Bessa a semana passada, ainda não sabemos por quanto tempo. Perdemos o Norberto, também não sabemos por quanto tempo. Nós temos um plantel de 22, perdemos o Samu também. Começou o Romeu Pinto apenas a treinar sem limitações. Hoje, neste momento, temos, para este jogo, teremos 15 a 6 jogadores. Por isso, 15 a 6 jogadores. Contra o Vieira Forte, não é? Contra o Vieira Forte, que também está toda a gente a queixar-se mais ou menos do mesmo. Não sei se isto também pode ter alguma ligação a outra coisa que eu falo muitas vezes, e que também sei que as pessoas não gostam nada de ouvir, mas vou aproveitar esta oportunidade para falar outra vez. De uma vez por todas, analisem isto e percebam que nós não somos profissionais de futebol. Se não somos profissionais de futebol, não podemos começar os campeonatos a quando começam os campeonatos profissionais. Eu comecei a treinar a meio de agosto, mas treinar com 22 jogadores, que o meu plantel é composto, treinei na semana que antecedeu o campeonato. Porque em todas as outras... Tinha gente aí de férias. Não era 5, 6 por semana. Sim. Alguns 2 semanas, outros e não uma nos pode tirar isso, que eles trabalharam o ano inteiro. Não tens... Ou seja, e depois diz-me que se eu for eliminado da taça, que se... o campeonato for normal, se não for disputar a segunda fase de campeão, como é expectável que não vá, pelo visto vai acabar a 26 de Abril. Qual é o sentido que te faz quando Portugal é um país onde 90% das pessoas tiram férias em julho e em agosto? Porque é que não começas os treinos em setembro, as competições em outubro e acabas no fim de junho e dás o julho e o agosto? É que eu não consigo... E se calhar conseguias acabar em maio, não é? Mas se não quiseres acabar em maio, que acabes em junho. Aí pode ser arriscado, porque pode acontecer algumas coisas e sabes que as competições têm que terminar. Mas acaba... Todas. Daniel, acaba a 24 de Abril acaba a Pro Nacional, a primeira fase. Mas no dia 1 de Julho tem que começar a época seguinte. É normal F. Pronto, mas eu estou-te a dizer que a 24 de Abril acaba. Certo? É o que estou a dizer, mesmo que acabasse em maio. Começámos o campeonato a 12 de setembro, se acabasse a 12 de outubro, ia acabar a 24 de maio. É isso. E tu tinhas, para uma coisa, eu não posso querer que a minha equipa... E até era melhor, porque jogavas na primavera, se calhar tinhas mais público, mais gente envolvida... Tinhas muito mais facilidade em contratar jogadores. Certo. Porque tu dizes a um jogador, ele logo assina, e atenção, isto aqui acontece, eu sei de clubes... Em todos os clubes. Até já semi-profissionais, que tiveram este problema. Agora imagina quando tens um subsídio que mal suporta as despesas que tens, tu vais dizer a um trabalhador, porque não é um jogador, é um trabalhador... Casado, com filhos... Que trabalhou o ano todo, provavelmente tem a esposa... a dizer, deixa-te, mas é disso, olha, não vamos de férias porque eu tenho treinos. Não fazem isso, depois não faz sentido nenhum. Tu não andas há clubes que optam, como optou o Santa Eulália, por começar mais tarde, e olha, mas começou mais tarde, mas agora está, mas será que não vai pagar essa fatura mais à frente? Pois, não sabemos. Não sei. Agora, o que eu sei e o que eu queria era ter, quando começasse o campeonato, ter 4 semanas no mínimo, para trabalhar com a minha equipa toda, para que depois, à quinta semana, que é o que normalmente nestas divisões eu acho que são 4 semanas. 6, sim. Pronto, 5 semanas é o normal. É o normal. Tu, à quinta semana tens a competição e dizer, tenho aqui os meus jogadores, temos aqui um mês e uma semana de trabalho, onde não é, tenho aqui os meus jogadores, onde consegui juntá-los todos a faltar uma semana para o campeonato. E consegues juntá-los todos a faltar uma semana para o campeonato e vais levar 4. A F Porto faz isso. Não, também não faz. Também não faz? Também não faz. A F do Porto é curioso, por exemplo, eu quando estive no Barrosas, no meu ano não aconteceu isso, mas o Barrosas é uma zona calçado. Sim. Ou seja, o que o Barrosas costuma fazer, no meu ano não fez, porque nós começámos o campeonato também a 20, ainda começámos mais cedo, a 20 e tal de agosto, mas costuma parar ali, por exemplo, começa a pré-época a 20 de julho e depois a seguir ao 15 de agosto para. O clube para uma semana. Porque se não parar nessa semana, tem 6, 7 jogadores. E os jogadores tentam marcar todas as férias. As férias nessa altura. Mas este ano nem isso foi possível. Tiveste 5 que foram uma semana, 7 que foram outra, depois mais 5 que foram outra, e depois agora começou, ainda tive mais 2 aí de férias depois de começar, e tu já tens muitas dificuldades. E depois começa, quando vais no primeiro jogo levas 4, a seguir não ganhas em casa, que não foi o que aconteceu, mas num cenário que já não partes como favorito a nada, começas a cair ali em baixo, começa a haver a descrença e ninguém quer saber se tu tiveste tempo para trabalhar, se não tiveste.
é como eu te digo, o argumento vale o que vale, porque há outros que começaram mais tarde e estão a ter sucesso. Mas eu sei como quero ter sucesso. Eu sei que quero ter um sucesso sustentado, não é um sucesso ao Sim, acaso. mas é contraciclo, eu diria que é exceção, não é? Não há muitos casos de quem faça 2 semanas de pré-época E que depois comece bem. Sim, não há muitos seja, casos. o ideal é tu teres as 4 semanas, por isso eu acho que deviam repensar as pessoas, porque os clubes, as associações, também não sei se isto é possível ou não. Na minha cabeça isto é muito Vítor, simples. mas há coisas que me fazem confusão no futebol regional, e sou-te muito sincero, há coisas que me fazem mesmo confusão, porque eu acho que toda a gente da Pro Nacional tem a mesma opinião que tu. Então porquê é que os clubes não pegam, não sentam com a associação e digam, meu senhor... A associação, a associação tem um presidente, não é? Mas a associação é composta por clubes. Os clubes. Quem manda na associação são os clubes. Exatamente. Se os clubes chegarem à associação, e se todos têm essa opinião, chegam à associação e dizem, meus amigos, isto é fácil, a competição tem que começar mais tarde de um mês. E estão aqui os clubes todos a dizer, ou a maioria, eu tenho a certeza que a associação muda. Mas sabes o que é que me dá a entender? Se calhar nem toda a gente tenha este interesse. Porquê? Porque quando tu tens... Por exemplo, quando no tal projeto de subida que eu tive, eu comecei a treinar a 15 de julho e não tive um jogador aí de férias. Porque estavas num projeto que era para subir, Sim. onde as pessoas sabiam que aquilo era para subir, que aquilo era para ser levado a sério, e quando eu falei contigo disse, as condições são estas. Se tu não quisesses, eu tinha mais 6 ou 7 jogadores ao teu nível que iam querer. E tu então... Agora, por isso é que eu digo, se calhar há um ou outro clube que sabe que tem condições para, e que se calhar não está muito preocupado com isso. Mas na maior parte dos clubes, os clubes têm extrema dificuldade. Mas isso é uma visão mesmo tuga da coisa, não é? Porque quanto mais forte tiver os adversários, mais valorizado vai ser a minha Daniel, vitória. mas eu não vejo outra... Porque é assim, eu já falei disto uma altura, até um programa que tive na altura que dei uma entrevista, e o feedback que recebi de toda a gente, até parece que eu tinha dito alguma coisa extraordinária. Isto não é nada extraordinário, nem eu. É como eu digo, eu não me considero um eliminado, nem quero que as pessoas achem que eu sou eliminado. Agora, na minha cabeça isto é muito simples. Se tens a possibilidade, isto é ajudar os clubes, porque tu muito mais facilmente, há jogadores que se calhar optam por ir jogar até para divisões abaixo, porque o deixam ir de férias, porque eu tive jogadores este ano que se eu não era deixasse, porque eu não tenho forma de impedir que eles fossem de férias. Mas se eu pusesse ali alguma objeção, eles diziam ao mister, olha, obrigado na mesma, mas eu vou para outro clube que me vai deixar. E tu depois tens ali, és obrigado, quando era uma situação onde tu próprio, depois és treinador, e no meu caso, felizmente, eu posso tirar férias quando quero, entre aspas, porque tenho que articular sempre com mais pessoas, mas não me tenho que limitar ao mês de junho e julho. Mas, por exemplo, tenho a minha esposa que, por acaso, já não tem tanta flexibilidade. E muitas vezes, os próprios treinadores, porque uma coisa eu, enquanto treinador, não posso dar ao luxo de ir de férias. E eu vou privar a minha família de uma semana de férias, uns dias que sei, o tempo que for, porque, na minha opinião, eu não consigo perceber uma vantagem que tenha este formato atual. Quando, ao contrário, eu consigo te enumerar dezenas de vantagens. E depois a competição começa no mês de agosto, quando não está quase ninguém por cá para ir ver os jogos. Pronto, eu sou muito crítico também em relação a isso e tenho a mesma opinião que tu. Começámos em setembro. Olha, mas já estamos quase com uma hora de programa campeonato. Vamos só acelerar aqui um bocadinho porque queremos falar um bocado de ti. Eu sei que te escreves todos os anos no curso do FAA, portanto, revela logo muita ambição da tua parte. Treinas desde 2005, tiveste ali 2 ou 3 anos na formação e depois apareceste logo em equipas séniores. Quais são as expectativas e ambições para a carreira? Eu já te fiz isto na primeira temporada e, portanto, tenho que repetir eu digo sempre aos meus jogadores, das primeiras conversas que temos, eu digo-lhe, não para que eles fiquem impressionados e que pensem que estão diante do as do futebol, não, mas para que eles percebam a seriedade com que eu estou no projeto, seja ele qual for, e para que tenham a responsabilidade de ter a mesma seriedade. Eu digo-lhes sempre na primeira conversa que um dia eu vou ser treinador de Primeira Liga. Eu digo isto desde que comecei. Se não for, nunca será por falta da ambição da minha parte.
Pode ser, eu também lhes digo isso, primeiro por falta de qualidade, pode ser. Pode ser. Pode ser por falta de oportunidades, Também pode pode ser ser. por muitas situações. Porque eu não fiz tudo. Eu tinha o sonho de ser jogador de futebol. Hoje olho para trás, fui jogador de futebol, mas pronto, de terceiro, quarto, quinto, sexto plano, não interessa. E eu hoje olho para trás e sinto, se calhar nunca tinha sido um jogador de primeiríssimo plano, mas sinto que não fiz tudo o que estava ao meu alcance para alimentar esse sonho. Em treinador, não. Em treinador, eu se acabasse hoje a minha carreira, dizia, olha, o máximo que eu consegui treinar foi um ano no Campeonato de Portugal, que nem fui treinador principal na altura, foi como adjunto. Treinador principal, o máximo que consegui foi para o Nacional. Opa, mas perdi horas a horas, filmei treinos, filmei jogos, observei adversários, criei exercícios, analisei a minha equipa, analisei equipas, fiz tudo o que estava ao meu alcance, apliquei-me, dei o melhor de mim. Não consegui, se calhar o melhor de mim não é suficiente. O primeiro aspecto tem que ser logo esse, nós não podemos pôr a culpa nos outros, não tive sorte, não. Se calhar o melhor de mim não é suficiente, opa, mas no fim, quando me deito, digo assim, opa, dei o melhor, não consegui, já estive num patamar de lutar por este título, onde estou agora. Sim. Daí decidi dar um passo atrás porque queria títulos e senti que era mais fácil conseguir os títulos na divisão abaixo. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Estou agora na divisão, não é onde gostava de estar num patamar mais acima, mas estou na divisão onde penso que é inteiramente justo estar, onde o meu trajeto até aqui e nas equipas que passei, os trabalhos que fiz, porque como disse, tive um projeto apenas de subida, mas nos outros que não eram de subida, tive sempre a capacidade de andar envolvido nela, de andar ali nos primeiros lugares, e isso também abriu-me algumas portas, porque o trajeto que fiz foi por aí. Quais são as justificações para ainda não ter chegado a um campeonato de Portugal enquanto treinador principal? Que justificações é que tu se calhar no ano, eu penso que o ano do Taipas foi muito importante. No ano do Taipas, se esse ano corre como estava a correr ali até meio, provavelmente eu tinha a capacidade de entrar no Pro Nacional, no Campeonato de Portugal, com o Taipas, estaria lá. Sim. Eu, se calhar nos últimos, penso que não estou a dizer nenhuma asneira, se nos últimos 20 anos eu tive uma época quase completa no Taipas, que fui substituir João Pedro à oitava jornada, e depois tive até janeiro, fevereiro da época seguinte. Ou seja, acho que não há ninguém que nos últimos anos tenha estado tanto tempo no Taipas. Ou seja, o que diz também um bocado da pressão que é treinar aquele clube, da falta de paciência que muitas vezes tem com as pessoas, e eu se calhar esse ano era muito importante para mim, porque era um ano onde realmente, pelos trabalhos que eu tinha feito anteriormente, as pessoas viram ali um treinador que estava em clubes que não tinham o objetivo de subir e que se conseguia meter ali nas equipas que subiam, que apostava em miúdos e que as equipas jogavam bem, que era isso que normalmente se dizia, e eu se calhar nesse ano, se as coisas têm corrido totalmente bem, porque na minha opinião, volto a dizer, não por mérito meu, mas acabaram por correr bem, a minha equipa era competitiva, a minha equipa jogava bem, a minha equipa ia a qualquer lado e olhava nos olhos e ganhava e dominava os adversários. Esse ano, se tem sido até ao final e se tem acabado com o objetivo, provavelmente ia-me projetar, ia-me afirmar nesta divisão como sendo um treinador de lutar de andar com equipas vencedoras, de lutar para subir, e se calhar uma outra porta podia subir. Como o ciclo foi interrompido ali a meio, se calhar houve ali alguma quebra, e cá cabe-me a mim agora. Mas também vemos alguns treinadores a chegar lá sem esses percursos, não é? Pronto, mas o meu percurso, o percurso que eu faço, eu conheço muita gente. Sem esse percurso, o que eu estou a dizer é aqueles treinadores que aparecem agora no Campeonatos de Portugal, Liga 3. Mas isso muitas vezes, sabes que há fatores que não. O fator que eu aposto para conseguir chegar a algum lado é. Trabalho e o trajeto, não é? Exatamente, é o trajeto.
Logicamente, eu também tento conhecer. Mas era só para pessoas. te levar por aqui, não é? Achas que hoje em dia o networking é mais importante do que... Não, eu continuo a acreditar que o trabalho É sempre mais importante. trabalho é sempre mais importante. Se tu tiveres a oportunidade com base no trabalho e se fores competente, vais chegar lá e vais agarrar a oportunidade e pode não correr bem, mas o trabalho vai estar lá e tu... Se chegares lá porque chegaste ou por meios duvidosos, digamos E sentes-te assim. preparado para os campeonatos nacionais? Sim, esse é o meu objetivo. Já desisti de me inscrever no nível 3 porque comem-me sempre 15 euros e já, chegou um ponto que... já vi que não desisti de tirar, Sim. mas tenho que estar mais atento e tenho que perceber quando é que eu vou poder tirar. Porque a Federação não precisa de esmolas minhas. Não, acho que E não. aquilo é mesmo uma esmola porque estás a dar dinheiro e sabes que não vai servir para nada. Por isso vou estar mais atento e vou me inscrever assim que eu sentir que realmente, até porque falta-me um critério, né, que é treinar 2 anos no Nacional, ainda só treinei 1. Por isso, enquanto não tiver esse critério, se calhar não vou inscrever, que não vale a pena. Olha, agora mesmo para finalizarmos, é verdade que os adeptos do PICA e os sócios do PICA são conhecidos por transformar aquilo num pequeno inferno para os adversários. Digo isto positivamente. Aquele bairrismo é sempre bom para o futebol. Eu Está gosto. mais calmo agora. É? Agora com a pandemia está mais calmo. A malta não, com a subida, com Afastou muita gente do... Eu joguei contra o Pica enquanto adversário, ainda no campo lado e tudo, e realmente notava-se isso. E é um apelo que faço aqui também, que se volta a notar, porque ultimamente tens o apoio praticamente dos teus familiares e esses, se o filho está a jogar, está contente, se não está a jogar. Olha, por acaso pensava que tinha, por causa de estarem na Prova Nacional e por causa do Também ainda não tivemos um ano histórico, não é? Ainda não tivemos muita oportunidade também de ver, tivemos só 2 jogos em casa. Mas sabes que eu acho que se perdeu um bocado esta ligação com a situação da pandemia. Vamos ver se agora realmente as pessoas se voltam a envolver e é importante para isso também que nós tenhamos resultados que mobilizem as pessoas, porque claro, no fundo é assim que funciona. Certo, as suas empresas, as equipas têm que puxar. Olha, aproveito a oportunidade e acho que é mais ou menos público, espero que realmente consigas atingir os teus objetivos e que o PICA consiga atingir todos os objetivos e mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Isto passou a voar, já vamos com 1h08. Eu falo muito, pá. O chefe já está a olhar de lado para mim, tenho mesmo que acabar com isto. Olha, muito obrigado novamente e para vocês lá em casa já sabem, às terças-feiras falamos do Prova Nacional, Série A, Série B, treinadores e cá estaremos para a semana para mais um Chá e Futebol às 5 no Atleta Canal. Fiquem bem